Rapaz, o Miguel Oliveira, o pregador mirim, o missionário mirim, o garoto que, quando criança, quando bebê, nasceu surdo e nasceu mudo, essa história já foi explicada, tá bom? Ele conseguiu fazer com que começasse uma treta ungida do tamanho que uma treta ungida cresce. E dessa vez, claro, estão envolvidos nesta polêmica, neste fight ungido, nada mais, nada menos do que Eliseu Rodrigues, Leonardo Salles e Agenor Duque. Meu amigo, até o Abílio Santana entrou nessa confusão. É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui. Eu já quero mostrar aqui duas publicações do Miguel, que ele ficou assim bem empolgado, né? A primeira é que o pastor Eliseu Rodrigues começou a seguir ele. Já tem um tempo, né, essa publicação. Eu quis só trazer aqui para vocês. Tempos depois, ele também publicou que o bispo Samuel Ferreira, oficial, também começou a seguir ele. Então ele é seguido, pelo menos, por estes dois camaradas super conhecidos no meio evangélico. Pois bem, vamos lá. Evandro, qual foi o início dessa polêmica? O que tem a ver o Eliseu Rodrigues com o Miguel Oliveira? Não tem nada a ver, rapaz, uma coisa com a outra, né? Você tá certo, realmente. Não tem muito a ver um com o outro. Mas a questão é que o Miguel, num podcast, ele participou de uma entrevista com o pastor César Cavalcante e disse assim, olha, o pastor Eliseu é meu mestre, ele me ensina, ele tá me dando aula, tá me dando umas dicas, eu tô aprendendo com ele. Pronto. Aí, meu amigo, depois que a turma descobriu que Eliseu Rodrigues é o mentor do Miguel Oliveira, meu amigo, tudo que o Miguel faz, obviamente, vai atingir a imagem do pastor Eliseu Rodrigues, do tipo, e aí, pastor, o senhor não tem nada a dizer, já que o seu discípulo está pedindo pix de 100, de R$1.000, e os cachorros tão bravos, o cão, viu? Tá passando algum fantasma, alguma coisa, eles estão captando. Pois é, aí, meu amigo, todas essas doideiras que o Miguel traz, um propósito de R$100, vem cá, vamos aqui, todo mundo aqui, fazer um propósito de R$1.000, de R$500, de R$100, então, essa doideira toda aí, que isso não é evangelho, isso tudo está sendo cobrado do pastor Eliseu Rodrigues, um posicionamento. Aí o Eliseu Rodrigues disse, não, chega, agora eu vou ter que falar, né? Aí, nós temos aqui, pelo menos, essa matéria, que diz assim, posicionamento. Após novas polêmicas com Miguel, seguidores tentam responsabilizar Eliseu Rodrigues. Veja a resposta firme do pastor. Qual foi a resposta firme do pastor? Aí nós temos aqui, né? Diante das pressões, o pastor se pronunciou em seu perfil oficial. Queridos, não sou pastor do Miguel, não sou pai do Miguel. Olha, então já está dado o recado, né? Sou apenas um professor de teologia. Ensino o que sei, o que prego e o que vivo. Mostro a ele seus erros e o corrijo à luz da palavra. Opa, Miguelzinho, então você tem erro, não é? Que bom que você tem erro. Pois bem, vamos lá, continuando. Jesus tinha uma multidão de discípulos e apenas 11 se firmaram na graça de imitá-lo. Da mesma forma, tenho muitos alunos, mas qual deles praticarão o que aprendem, o tempo dirá. Então, eu não vou dizer que o Eliseu Rodrigues seja responsável pelas maluquices do Miguel Oliveira, mas ele pode estar queimando seu filme quando decide ensinar ele, ou quando o menino vem e diz, olha, ele é meu mentor, ou seja, é ele que está te ensinando isso? É claro, né? Nós sabemos que não. Além da nota oficial, o pastor Eliseu respondeu com firmeza diversas críticas feitas por seguidores. Em uma das respostas disse, tu não sabe nem o que é ser um herege. Tem gente que realmente não sabe o que é ser um herege. Teu direito de questionar não te autoriza desrespeitar. Eu concordo. Que é criticar, questionar alguém é uma coisa, faltar com respeito é outra. Homens respeitam homens, moleques não respeitam homens, nem homens respeitam moleques. Foi uma resposta bem interessante. Outro comentário ofensivo que sugeria que Eliseu e Miguel eram farinha do mesmo saco foi respondido com profundidade bíblica. Éfeso não era uma pessoa, era uma igreja. Rapaz, que foi? Ai. Éfeso focou tanto na apologética que perdeu o primeiro amor. Já tive alunos que deram certo e outros que deram errado. Cristo teve Judas, Paulo teve Demas, Moisés teve milhões e só sobrou Josué e Caleb.
Ao receber uma crítica mais equilibrada, Eliseu respondeu com sobriedade. E aí o pastor disse, então, por isso quem errou deve ser responsabilizado. É fundamental lembrar que, à luz das Escrituras, cada pessoa é responsável diante de Deus por suas escolhas. Exato. O pastor Eliseu estaria errado se ele estivesse incentivando o menino a continuar com essas práticas do tipo Pix, vamos fazer um propósito de 100, de 1.000, de 500 reais. Aí, realmente, aí, pastor Eliseu, se o senhor estivesse fazendo isso, aí não dava não, rapaz. Aí ficaria feio mesmo para a sua imagem, né? Mas o Miguel tem feito essas lives, esses cultos onde ele faz esses propósitos, que é só perda de tempo e você não vai receber nada do que foi prometido. E eu já disse, se você participa de qualquer propósito, de qualquer pastor, apóstolo, quem seja, e ele diz, olha, faça um propósito de 100, de 1.000, de 500, enfim, e você vai receber, se você não receber, denuncie esse cara porque você foi feito de besta, tá bom? Mas vamos lá, vamos para esta foto. Você está vendo essa foto bonita, você tem aqui o Miguelzinho no meio, e você tem aqui do lado quem, comenta, eu nem vou dizer, comenta quem é aqui, você sabe quem é, não é? Ele, o grande, o hiper mega power, apóstolo Agenor Duque. Pois bem, uma foto, não tem nada demais, Evandro, é só o menino junto com o apóstolo, não tem nada demais. Meu irmão, essa foto rendeu, e está rendendo até hoje. Você vai entender agora. Olha só o comentário feito pelo pastor Eliseu Rodrigues, pelo menos estão dizendo que esse comentário foi feito por ele. E aí está o nome dele, o perfil, tudo mais, né? Então, foi o homem mesmo. E ele disse assim, na nossa primeira aula, eu lhe disse, olha, isso aqui é para Miguel, fuja do Pablo Marçal, fuja do Leonardo Salles, aí, meu amigo, fuja do Agenor Duque. Meu amigo, esse comentário veio mesmo para arrebentar. E aí, tome mais treta gospel. O Leonardo Salles não ficou calado e disse, olha, vou mostrar para este Eliseu que eu sou cabra macho. E aí, meu amigo, começou a doideira. Ai, olha só a resposta do Leonardo Salles para o Eliseu Rodrigues. Quem me conhece, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo. Quem me conhece sabe que em anos com o Instagram, nunca ataquei nenhum líder e nunca vou atacar. Esse papel é do diabo e eu deixo para ele. Ontem, mais uma vez, ele postou publicamente e falou mais uma vez meu nome, a fim de me atacar. E essa ligação tinha guardado, não tinha postado, porque não faço isso. Mas fez agora, né? Escuta a parte da ligação com atenção e você vai ver o próprio falando que se aproveita da dor do seu público para vender cursos, porque vive disso. Então, veja bem, o Leonardo Salles está dizendo que o Eliseu Rodrigues afirma que é um aproveitador, o Leonardo Salles que está falando, que eu só estou lendo. O próprio reconhecendo a unção que o próprio Deus nos entregou, olha, que no culto dele as pessoas vão dizer amém e vão embora para casa do mesmo jeito, rapaz, e que se for nós pregando no mesmo ambiente, haverá manifestação de Deus segundo a sua própria fala na ligação. Abre os olhos, porque ele é um exemplo de tantos que ainda vão se levantar para tentar acabar com o movimento do Espírito Santo. Mas quem vai acabar o movimento do Espírito Santo? Aliás, qual é o movimento do Espírito Santo que o Leonardo Salles está falando, né? Os guardas do túmulo sabem que Cristo ressuscitou, mas continuam negando a ressurreição e mentindo para continuarem ganhando dinheiro. No fundo, quem nos ataca reconhece quem somos. Então, isso aqui ele está querendo dizer que o ataque que na verdade são críticas, são pessoas mostrando que o Leonardo Salles ele ensina o outro evangelho, não o evangelho genuíno. Então, segundo ele, esses ataques, supostos ataques, seriam na verdade a confirmação de que o ministério dele é sério e que o que ele prega de fato é a palavra de Deus. O que é um negócio meio perigoso, você pensar que as pessoas te criticando não é porque você está errado, é justamente porque você está certo e elas estão com inveja que elas estão te criticando. Isso aqui já demonstra um pouquinho de soberba da pessoa, né? Então parece que todas as críticas, tá todo mundo errado, só você é o único certo, né? Muito estranho isso aqui. Mas o que ele vai falar aqui, daqui a pouco nós vamos ver o vídeo dessa treta dos dois. Eliseu Rodrigues respondeu ele. Olha, ele diz o seguinte, que o pastor Eliseu Rodrigues afirma
confirma e declara que se aproveita das pessoas para vender cursos. Isso é uma declaração muito séria do Leonardo Salles. Mas o apóstolo Agenor Duque também trouxe o seu posicionamento, e ele disse assim: na boca de quem não tem valor, quem tem honra e ministério não vale nada. Te admiro pela coragem e fé, ainda mais tenho o meu respeito. Isso aqui foi ele respondendo ao Leonardo Salles, depois que o Leonardo Salles arrebentou com Eliseu Rodrigues. Aí ele cita um texto de 2 Timóteo 3, verso 1 e 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Pois bem, essas foram publicações. Só que, meu amigo, preste atenção, meu amigo, eu tenho que mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só. O Abílio Santana se meteu nessa treta. Homem, fique quieto. Homem, não, jovem, não caça problema não, rapaz. Lá vai. Pois bem, vamos ver aqui agora que o Abílio Santana vai responder o Eliseu Rodrigues. E veja bem. Na nossa primeira aula, ele disse: fuja de Pablo Marçal, fuja de Leonardo Salles e fuja de Agenor Duque. Palavras do próprio pastor Eliseu ao seu aluno. Rapaz, o Eliseu, hein? Miguel. Miguel, aquele que tá uma polêmica infernal aí, se é profeta. Rapaz, é verdade, né? Será que é? Será que não é? Se não é, se é do diabo, se é de Deus. Enfim. Miguel tirou uma foto com o apóstolo Agenor, postou a foto e o pastor Eliseu escreveu embaixo. Olha aí, viu? Um comentário, tá uma treta desse tamanho. Eu lhe disse, na nossa primeira aula, fuja desses três. E por que eu estou gravando esse vídeo? Não sei. Porque a também não entendi. Fala do pastor Eliseu é pública. E tudo que é publicado, você abre precedentes para acordar ou discordar. Olha que bom. Então, aqui eu uso da fala do próprio Abílio Santana para reagir ao vídeo dele, tá bom? Agora, qual o intento do pastor Eliseu colocar isso embaixo da foto, a sua fala embaixo da foto, tornar público? Será que não está colocando dúvidas na índole, no caráter desses três irmãos em Cristo? Rapaz, vamos lá, vamos ver. A família desses três servos de Deus, vendo isso, os que são pastores, são líderes, a membresia da igreja, vendo isso, vamos ver. Eu acredito que tinha que pensar, né? Rapaz, eu vou começar a analisar as pregações do Agenor Duque, vou analisar as pregações do Leonardo Salles, do próprio Eliseu Rodrigues, do Abílio Santana. O povo tinha que ficar mais alerta, né? E começar a ser bereano. É isso que tem que fazer. O que a Bíblia diz? O sábio Salomão, um sábio, está dizendo no capítulo 6, versículos 15 a 19. Olha o que Salomão diz. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquinam pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Isso aqui ele vai estar usando o texto para dizer que o Eliseu Rodrigues fez errado. E testemunha falsa que profere mentiras. Agora a 7ª. E o que semeiam. Pronto, aí é o Eliseu Rodrigues, está semeando contendas, né? Contenda entre os irmãos. Se isso que o pastor Eliseu está fazendo na rede social não é semear contenda entre os irmãos, dá uma olhada embaixo. Aí o que acontece?
Quando o Abílio Santana traz o seu posicionamento, discordando e dizendo que o Eliseu Rodrigues está semeando contenda, aí, de certa forma, o Abílio Santana também faz isso. Também faz isso. Por quê? Porque ele vai fazer com que os seguidores dele e outros que venham até a conta dele no Instagram, assistam o vídeo dele, comecem a ter uma outra visão a respeito do Eliseu Rodrigues. Então, é a mesma coisa, cara. Praticamente a mesma atitude que o Eliseu Rodrigues teve em criticar uns, o Abílio Santana está tendo em criticar o Eliseu Rodrigues. Então, dá no mesmo. Esse texto serve para você também. O senhor estaria também, pastor Abílio Santana, semeando contendas? Porque o senhor está criticando também. O senhor está tecendo o seu comentário a respeito da imagem de outra pessoa. Exatamente a mesma coisa que o pastor Eliseu Rodrigues fez. Exatamente a mesma coisa. Os comentários, a desgraça que o pastor Eliseu está causando, a índole, o caráter desses 3 servos de Deus. E agora o Abílio Santana está trazendo uma crítica também para o Eliseu Rodrigues. Meu irmão, vai entender essa turma. Se são errados ou não, se estão certos ou não, isso é outro departamento. Roupa suja se lava em casa. Mas quando a pessoa é pública, tem que lavar em público, né? O problema é que você não está falando de pessoas que são aí anônimas, você está falando de pessoas conhecidas. E tudo que essas pessoas falam tem um grande impacto. Então, se em algum momento elas ensinam uma heresia, se elas trazem um ensino falso ou enganoso, não é? Se elas estão fazendo isso, quem entende, quem sabe, deve vir também a público e mostrar aonde elas estão errando ou aonde estão enganando, se de fato estão fazendo isso. Por que eu estou gravando esse vídeo? Olha o que o pai de Salomão escreveu. Olha o que o rei Davi escreveu no Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Pergunta Davi. Quem morará no teu santo monte? Deus responde, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Versículo 3. Estou gravando esse vídeo porque eu não aceito afronta. Que bicho esperto. Contra o meu próximo. Tá. Então, pronto. É por isso que ele está gravando aí, né? Encontrou um respaldo, um texto para se agarrar a ele para poder trazer uma crítica. Tá certo, né? Tá certo. Se esconder atrás da Bíblia, então. Interessante. Muito interessante, né? Não, isso. Como é que pode, né? Como é que pode essa turma fazer isso, gente? É complicado mesmo. É complicado. Nem aceita afronta contra o seu próximo. Versículo 3. Estou gravando esse vídeo porque eu não aceito afronta contra o meu próximo. Fulano está errado, vai a ele. Jesus disse, vai a ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas então, por que é que o senhor não foi até o Eliseu Rodrigues? Por que é que o senhor está vindo em público? Vá ao Eliseu Rodrigues. O senhor deve ter o contato dele. Se não tem mais, deve ter maneiras de conseguir. Fosse até ele. O senhor está ensinando algo que o senhor mesmo não está fazendo, pastor. É complicado isso. Agora, na rede social? O senhor está onde? Numa rede social. Você não vê isso entre os advogados. Você não vê isso entre os médicos. Você não vê isso entre os traficantes. São código de honras. Código de honra. Eles resolvem o pepino deles entre 4 paredes. Eu não sei se esse é o melhor exemplo, né, para o senhor comparar, não. Agora, coitado de quem toma aula com um mestre desta natureza, um nécio. E aí ele está arrebentando com o Eliseu Rodrigues
e questionou por que Eliseu Rodrigues não foi até o Leonardo Salles. Ué, e o senhor, por que não foi até o Eliseu Rodrigues? Gravou um vídeo. Um nécio. Coitado de... Quando a gente critica o que alguém faz, mas está fazendo também, pastor Abílio Santana, o nome disso é hipocrisia. Quem toma aula, coitado de quem é seguidor, aceitando que este... Olha, eu não sei não. Eu acho que isso aqui ele não fez para defender princípio bíblico, não. Ele fez por causa da treta que há entre eles dois, sabia? Entre o Abílio Santana e o Eliseu Rodrigues. Está proferindo palavras segundo o coração Ele levou para o lado pessoal. de Deus. Jogando lama no cristianismo. Espero que eu não tenha que gravar outros vídeos. Olha só. Ah, cabra bom. Pastor Eliseu não chamou o apóstolo Agenor de apóstolo, o apóstolo Leonardo Salles de apóstolo. Que desrespeito. Cadê a ética? Cadê o princípio? Agora pronto, que me faltava mesmo. Primeiro que apóstolo não existe hoje em dia. Apóstolo como os apóstolos de Jesus, não tem. Não tem. Aí, hoje, presta atenção, o cara está questionando aqui porque o Eliseu Rodrigues não se referiu a Agenor Duque como apóstolo, nem ao Leonardo Salles como apóstolo. Ué, interessa mesmo o título agora? Quer dizer que o título... Não interessa o título. A não ser que esses homens, eles gostem de ser chamados pelo título, como apóstolos. Aí me lembra muito a turma que Jesus, ó, vocês gostam de serem chamados de mestres. É isso, Abílio Santana? É isso que o senhor está falando? Quer dizer que se não lhe chamar de pastor Abílio Santana, o senhor fica bravo? Aliás, eu nem sei se o senhor é pastor, né? Então tem que se referir a eles pelo título, né? O apóstolo Agenor Duque. Que nada, é o Agenor Duque e o Leonardo Salles. Eu não os considero como apóstolos. É claro que também minha opinião não vale de nada também. Mas eu não considero estes dois, nem qualquer outra pessoa, um apóstolo. Não, hoje em dia, não, senhor. Não considero. Quem me segue aqui por anos sabe que eu nunca usei minha rede social. Aí, depois do posicionamento do Eliseu Rodrigues, o que aconteceu? O Leonardo Salles veio e, meu amigo, ele trouxe um áudio de uma conversa que teve com o Eliseu Rodrigues. Presta atenção. Para atacar ninguém, pelo contrário, briga de crente, quem sai ganhando é o diabo. Pedi com Deus orar por cada ministério, por cada líder. Muito mal, me defendo quando atacado por inúmeras pessoas devido ao crescimento da IPTM que tem incomodado e assustado muita gente. Ontem, o pastor Eliseu Rodrigues coloca no post. Eu ainda estou pensando na fala do Abílio Santana. Que falta de ética não chamar a turma de apóstolo. Que falta de ética. Faça-me um favor, Abílio Santana. É cada uma mesmo. Apóstolo. Tem que chamar de apóstolo, porque não chamou de apóstolo, pronto, acabou o mundo. Mas é muito menino mesmo, né? É cada uma que a gente tem que ouvir. Um comentário, uma mensagem, que é essa aqui que está aqui em cima, em público para todo mundo ver, insinuando e aconselhando o Miguel a fugir de Pablo Massal, Agenor Duque e Leonardo Salles. Está lá meu nome de novo. Essa ligação que ele fez, ele perdurou. Rapaz, o Eliseu Rodrigues acertou mesmo o tutano dos caras. 35 minutos, e ele que me ligou para falar inúmeras coisas que não é o que ele é mediante ao público. Eita, é um falso? Você está dizendo que Eliseu Rodrigues é falso? Duas caras? Não acredito. Mostrando claramente que é um Dona Irene, não acredito. Personagem criado, porque dentro da internet mostra uma altivez tão grande, mostra uma pessoa que vai para briga, e na ligação você viu a todo momento ele reconhecendo que Deus é a nossa vida, reconhecendo que ele pega para o mesmo povo, e o povo diz amém, vai para casa, e no nosso poder de Deus se manifesta, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Ouviu da própria boca do pastor Eliseu Rodrigues, ele falando que o público dele é esse, e ele vem na dor do seu público para vender curso, porque tem 20 mil pessoas no seu Telegram, e ele tem 2 anos de... Rapaz, o que você está querendo dizer? Você dá a entender que o Eliseu Rodrigues é um aproveitador do sofrimento das pessoas. Você que está dizendo isso. Você está dizendo que o Eliseu Rodrigues se aproveita do sofrimento das pessoas para ganhar uma graninha. Você que está dizendo.
O Evandro não está afirmando nada. Agenda à frente, e ele tem a agenda cheia, então ele precisa disso porque ele vive disso. Então, como vendedor de curso, ele se aproveita de alguns pontos na internet para querer lacrar, para querer vender, causar Olha, para querer lacrar, para querer vender. divisão. Olha só, rapaz, ouça aqui de novo, rapidinho. Ponto na internet para querer lacrar, para querer vender, causar divisão. Problema se a igreja está se dividindo por isso. Eu estou vendendo meu curso. Problema se neófitos estão sendo atingidos por isso. Eu estou vendendo meu curso por isso. Problema que a igreja de Cristo está sendo ferida e atacada. Eu estou vendendo meu curso. Esse é o pensamento do vendedor de... Não, calma aí. Cadê a prova? Você tem que provar. Você tem que provar isso. E parece que tem uma ligação aí que supostamente prova o que ele está falando a respeito do Eliseu Rodrigues. E Eliseu Rodrigues, interesseiro, aproveitador, duas caras, falso, mentiroso. É isso que o Leonardo Salles está falando de sua pessoa. Curso de alguém que só pensa em si, nunca foi reino, pessoal. Aí foi instantânea. Olha a ligação. Agora, para você ver, o cabra é tão esperto que gravou a ligação e deixou guardada, né? Vou guardar, porque não sei, de repente um dia desse aí, eu preciso usar essa ligação, e aí chegou a oportunidade. Meu irmão... Parei ali de te criticar por causa de vídeos isolados e por causa da mágoa que eu tive. Amigo, tem 5 vídeos no teu Instagram. Eu não postei antes de vir todos esses comentários que eu vi, porque eu acompanho. Eu acabo acompanhando, entendeu? Porque tá falando de mim. Não é citado, Sally, não é de você. Seu nome não é citado. Eu removo todos eles e dispenso a minha equipe. Eu vou te mostrar no comentário. Eu vou te mostrar nos comentários o quanto aparece aqui o meu nome e você responde. Eu vou te mandar. Eu falei na entrevista do Fuxico Gospel. Eu falei na entrevista do Fuxico Gospel que você não é falso profeta. Cadê? Você não é falso profeta. Cadê? Você não é falso profeta. Ah, mas aqui tem edição, né? Tem edição. A gente não sabe nem o contexto dessa ligação. Veja, não dá para saber o contexto dessa conversa, né? Isso aqui não é o início da ligação, isso aqui é parte da conversa deles. Então, não sei o que eles estavam conversando antes. Eu não sei o que estava acontecendo momentos antes de entrar essa fala. Então, tem um contexto aí. Fica difícil a gente também fazer um julgamento correto com base nesse corte desse áudio. Porque, como eu disse, nós não sabemos o início da argumentação do Eliseu Rodrigues, tá? Cadê? Você não é falso profeta. Cadê que você pode pegar esse vídeo e colocar no seu Instagram? Eu falei no Fuxico Gospel agora que eu falei assim, eu sou contra pessoas que entrevistam demônios. Eu falei assim, e o Sally não faz isso. Eu falei na live, na entrevista do Fuxico Gospel, Sally. É isso que eu tô dizendo. De lá pra cá, diante do meu Deus, parece que você não tá acreditando. Eu não te ataquei. Se te mandaram prints, são prints antigos. Você tem que olhar a data, cara. Tem que ir lá. Deus vai providenciar. Você crê nisso, Sally? Você crê? Deus vai providenciar a nossa comunhão. Os nossos amigos oram por isso. A igreja ora por isso. E eu sempre escuto a igreja, sabe? Agora é o seguinte. E eu sempre falo, sabe o que pra eles? Eu falo assim, ó. Quando falam pra mim isso, eu falo assim, vocês são 2 crianças, são 2 mimados, vocês têm que ser amigos. Eu falei, irmão, da minha parte vai existir. Eu já abri a porta da minha casa 1000 vezes falando, pode vir aqui. Tá, Sally. Tá resolvido, vida que segue. Os caras agora... E você concorda que pode ter nascido de uma inimizade e se transformar uma amizade, minha irmã? Mas eu vou ligar nela pra entender essa história direito. E foi o bom que eu vi, que aí eu escuto. Ó, aí tem mais uma vez um corte no áudio, né? Um corte da conversa. Então, como é que a gente vai saber todo o que estava acontecendo, né, entre eles dois? Ela. Mas aqui, Sally, não tenho nada contra você, não dou indireta pra você, agora eu tenho o seu número, a gente tinha o Renan como ponto de contato. Aquilo que aconteceu lá me entristeceu no crato, porque você tem o dom de poder, eu tenho o dom da palavra. Então eu prego num dia, você chega com o poder no outro. Eu posso chegar com o mesmo texto que você pregou, e você sabe disso, e eu posso fazer uma exegese melhor. Mas eu posso orar pelo mesmo público, o povo vai dizer amém e vai pra casa. Você ora pelo mesmo público e tem cura, tem câncer curado e tem demônios expulsos. Você reconhece que Deus te deu esse dom de poder? Pela misericórdia. Então, pronto, Deus me deu o dom da palavra e você terminou a sua live reconhecendo isso. E eu fui lá na live e comentei que Deus te use, Léo. Aí eu mandei pro cara do Fuxico. Eu nunca duvidei dos dons. Eu quero que ele prove eu atacando ele no Instagram. Não tem foto sua, não tem vídeo seu, não tem nada isolado, não tem nada montado. Eu queria que você orasse juntamente comigo para que Deus criasse outro ponto, uma circunstância, para que tenhamos paz de um modo claro. Agora, entre nós dois, sem mídia, e toda a mídia vai ser envergonhada quando é sincero a comunhão entre 2 homens de Deus. Eu duvido você ir na internet. Rapaz,
Que conversa tensa. Inteira. É isso que eu tô falando. E não vai ter um comentário meu, pô, pra você. Nenhum comentário. Eu falo assim, direto. Tem comentário seu, mas tem um vídeo editado, sabe? Isso aí é minha resposta humana, caída, Ó, o doido mostrando o número do cara. pecadora, irascível, vingativa, por causa do vídeo. São 8 horas, o pessoal tá lá embaixo me esperando. Como é que a gente. Eu quero resolver. Como é que a gente vai resolver isso, irmão? Cara, eu tô em paz contigo. Só tô te ligando pra te dizer isso. Você pode deixar lá, você pode tirar, você pode fazer o que você quiser. Tô em paz contigo, não tem nada contigo e contra você, tem orado com você. Os excessos, você sempre terá, porque esse dom é empolgante. Como eu também. Olha, eu precisei borrar essa parte aí, porque o Salles está deixando aparecer o número, o contato do Eliseu Rodrigues, né, na tela. E, embora eu acredite que ele já trocou o número, mas eu vou me prevenir para depois eu não acabar pagando pela atitude do Salles em mostrar o número dele, né? De repente pode dar ruim. Também terei. Só que eu escuto a igreja me exortar. Eu tenho pastor, você é pastor. Eu sou pastor auxiliar. Eu sou itinerante, Sally, porque eu vivo da obra. E as igrejas ligam, minha agenda é 2 anos de antecedência, mas eu sou pastor auxiliar. Isso é para você ver duas coisas: como que as pessoas interpretam mal e como que as pessoas reconhecem você como profeta do Brasil. Então, mas Eliseu, ó, eu falo uma coisa pra você também, tipo de coração. Eu sei que as pessoas que vão falar de mim pra me defender lá, não é mandato meu, nem me representa. Existem muitos também que vêm aqui dizendo, abre a Bíblia, Salles. Se abrir a Bíblia, a igreja fecha. Que não é mandado meu. Então pronto, mas sabe o que acontece? Porque essa Na nossa live, eu não mandei você abrir a Bíblia. Na nossa live você falou assim, olha pro texto, porque você estava olhando pro lado, alguém passou por você. Falei, olha pra Bíblia, Salles. Alguém pegou e botou abre a Bíblia. Não, eu nem falei, nem usei essa expressão pra você. Chegou agora, quando eu faço live, só sobe umas 100 pessoas, tá dando som, eu tô com som, eu tô roncando. Então, ó, eu acho, de verdade mesmo. Você falou mal, cara. Ô Eliseu, eu acho de verdade, amigo. Tá aqui, mas diante de Deus, da Tome mais corte do áudio. minha esposa, dos meus filhos, a minha esposa é testemunha. Eu nunca te ataquei depois do Bom Samaritano. Nunca, jamais. E esses vídeos não foram pra vocês. São aulas, eles fazem os cortes e colocam lá, é tipo a dor do meu público. Ou seja, se eu tenho 20 mil pessoas no Telegram, eu tenho que lutar pra vender meu curso para essas pessoas, entendeu? Eu tenho que lutar pra vender meu curso para essas pessoas, entendeu? É só isso. E eu quero que você ore para que no tempo de Deus isso acabe. Da minha parte, sabe? Pera lá. Aqui ele tá falando sobre a dor do público, né? Vamos voltar aqui. Eles fazem os cortes e colocam lá, é tipo a dor do meu público. Ou seja, se eu tenho 20 mil pessoas no Telegram, eu tenho que lutar para vender meu curso para essas pessoas, entendeu? Eu acredito que ele não tá falando aqui de se aproveitar, mas de usar o vídeo dele como uma propaganda do curso dele, e a dor que ele tá falando aqui, acredito que seja um pensamento que as pessoas possam ter do mesmo, tipo, ter o mesmo pensamento que ele a respeito de um assunto. E aí, eles assistem um corte dele com uma determinada parte do seu curso ou da sua pregação, o ensino dele, o pessoal olha, se identifica e diz, rapaz, eu também penso isso, acredito isso, então vou lá comprar o curso. Né? Então, a afirmação do Leonardo Salles aqui, me parece, está distorcendo o que o próprio Eliseu Rodrigues falou nesse momento sobre a dor do público dele. Eu não consigo entender essa fala como sendo o Eliseu dizer que se aproveita da dor das pessoas para vender o curso. Eu não vejo dessa forma. Eu não estou vendo dessa forma. Tá? Eu estou vendo um cara que tem um curso e aí sim, ele vai vender. Claro, gente, se você faz um curso para vender, você precisa vender, né? Qual o mal nisso? Qual é o erro? Ele está enganando alguém? Ele está fazendo um curso falso para enganar as pessoas? Aí é outra questão. Mas ele tem um curso de teologia, não é? E aí ele está vendendo o curso dele, qual o problema? Ele está enganando alguém para comprar? Ele está prometendo alguma coisa que não devia? Se está, aí beleza. Mas se não, ele está tentando vender o curso dele e já deixou claro, é um curso, eu estou vendendo. Certo? Então, me pareceu aqui muito desonesta essa argumentação do Leonardo Salles em relação a essa fala do Eliseu Rodrigues sobre o curso. Então assista, ouça novamente aqui.
Jamais. E esses vídeos não foram para vocês. São aulas, eles fazem os cortes e colocam lá, é tipo a dor do meu público. Ou seja, se eu tenho 20 mil pessoas no Telegram, eu tenho que lutar para vender meu curso para essas pessoas. Entendeu? Eu tenho que lutar para vender meu Viu? É tipo a dor do público dele, né? curso para essas pessoas. Entendeu? Eu tenho que lutar para vender. Quando o vendedor, eu sou o vendedor. Quando a gente fala a dor do cliente, não está falando do sofrimento dele em si, não é isso. Mas o que é a dor do cliente? É justamente o que ele está precisando. O que é que ele está precisando? Ele precisa de por exemplo, eu vendo acessórios para carros, acessórios automotivos, de tudo que é tipo. Então, o que seria a dor do meu público? Eu preciso entender, quando eu estou conversando com o cliente, quando eu estou atendendo ligação, WhatsApp, eu preciso entender qual é a dor do cliente. Olha, por exemplo, eu preciso revestir o meu banco com o couro legítimo, o material, para ficar mais fácil, né? O couro legítimo. Ah, beleza, essa é a dor do meu cliente, essa é a necessidade, é o que ele está precisando, eu preciso atender, eu preciso, então, tratar dessa dor, certo? Então, é isso que ele está falando quando diz a dor do público dele, qual é a necessidade do público, o que o público está precisando, o que o público quer. De repente o público tem um pensamento igual ao dele sobre algum ponto e precisa de mais esclarecimento. Então isso é normal no mundo da venda, tá? Até aqui não vejo nada demais. Vender meu curso para essas pessoas, entendeu? É só isso. E eu quero que você ore para que no tempo de Deus isso acabe. Da minha parte, sabe, não tem nada e não terá. Depois do culto, talvez você me manda o print e eu vou te mandar aí da maçonia, tá bom? Tá bom então, fechou. Bom culto lá, irmão. Só não dizer, ó, da tua parte, você espera Deus tocar. Da minha parte, eu já estou em aberto. Eu quero no próximo congresso que você venha, eu quero que você ministre. E quando você vir ministrar, eu não estou moldando e nem poldando o que você vai pregar, não. Pode pregar a palavra. Eu só fico triste relacionado a essa divergência que está acontecendo, que está tendo uma divisão entre o teu povo e o meu povo e acaba virando Paulo. É de Paulo ou de Apolo? Não, meu irmão, não é que planta, que colhe, que dá crescimento é Deus e tal. Primeiro ponto, que os viciados em profecias que defendem seus traficantes. Olha só, o Leonardo Salles trouxe a versão dele, o Eliseu Rodrigues soube, com certeza assistiu, e aí ele trouxe então a resposta para o Leonardo Salles. Então agora nós vamos ver e ouvir a resposta do pastor Eliseu Rodrigues, tem que chamar pastor. Segundo o Abílio Santana, você tem que se referir às pessoas como o título dela, porque senão não dá certo, né? Pois bem, o Eliseu Rodrigues trouxe a sua resposta ao Leonardo Salles. Vieram nas minhas redes sociais, o Leonardo é falso profeta, sim ou não? KKKKKK. Voltou atrás, KKKKKK. KKK é sempre o argumento de quem não estuda, de quem não lê as escrituras, de quem tem uma teologia fraca. Então vocês percebem no áudio que eu falo a fonte da minha fala. No Fuxico Gospel eu não te chamei de falso profeta. Quem assistiu a minha live com o ex-profeta, em nenhum momento eu olhei para ele e o chamei de falso profeta. Eu o chamei de profeta do Pix porque ele sabe que na época ele estava aliado com a tal de Renálida e uma moça que trabalha na nossa igreja, o nome dela é Marcionilha, ela tinha os prints, não sei se ainda tem, ela recebendo uma mensagem desse bando, dessa quadrilha, lhe pedindo pix por oração e por profecia. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu queria chegar. Quando eu disse, Leonardo, eu não disse ao Fuxico Gospel que você é falso profeta, e para você também no Instagram, na live, aquilo não foi um debate, foi um embate, eu não disse que você é falso profeta, eu não menti. Eu não disse. Eu não posso afirmar. Vocês percebem que a ligação tá toda picotada. Tem uma hora lá que eu tô com voz de Satanás. Vocês sabem que existem relacionamentos que começam com indicação de pessoas. Nós temos amigos em comum, esses que pregam na igreja dele. Me chamaram, me ligaram, pega leve com o Sali, o cara é gente boa, o cara é humilde. Se você chamar o cara para ensinar, o cara vai aprender, tal. Eu estava pregando no Bom Samaritano, vocês que estavam assistindo viram, e ele chegou com uma equipe no E essa é a explicação do Eliseu Rodrigues, tá? meio. Rapaz, meu amigo, essa treta tá longe de acabar, tá? Pode ter certeza. Isso tá longe de acabar.
Isso vai Se dar... você chamar o cara para ensinar, o cara vai aprender tal. Eu estava pregando no Bom Samaritano, vocês que estavam assistindo viram, e ele chegou com uma equipe no meio da pregação. Aquilo ali já ia me estressar. Eu falei, meu Deus, me dá foco para eu não mudar o sermão aqui, porque ele chegou no meio do sermão e sentou à minha direita com a equipe. Eu acabei de pregar e como sempre, a maioria dessas pessoas que ficam comentando bobagem, fazendo vídeos isolados, eu prego na cidade desse povo, eu prego na igreja desse povo, eu fico na porta atendendo os irmãos até a última pessoa. Ninguém vem falar comigo, ninguém vem falar nada na minha cara. Então eu fiquei lá atendendo até a última pessoa. E os obreiros vieram me chamar e disseram, o pastor Leonardo Salles está ali, quer conversar contigo e tal. Falei, rapaz, isso não vai dar certo. Aí o pastor Moisés disse, rapaz, você é meu amigo, bora lá, bora quebrar essa barreira, bora e tal. E eu fui. Ele chegou com a comitiva. Por quê? Porque ele já estava pregando no evento e ele quis ir me ouvir na vigília, e com humildade ele foi e sentou para me ouvir ali na vigília do Bom Samaritano. E naquela sala onde nos reuniram, eu disse, eu não retiro nada do que eu disse, mas o modo com que eu falei, eu te peço desculpas, eu te peço perdão. O cara tá dizendo, olha, eu continuo tendo a mesma visão sobre você, mas eu acabei exagerando na forma de falar, né? Pelo modo que eu falei, pelo jeito que eu falei. Agora, nada do que eu falei eu retiro. Minha esposa olhou assim para mim. Então, queridos, aí pediram para tirarmos uma foto, tirou a foto e postou. E no final da minha legenda eu comentei assim: a paz é instantânea, mas a comunhão é processual. Porque já estavam comentando para eu ir pregar na igreja dele, aquela coisa toda, e eu disse não, a paz é instantânea, a comunhão é processual. A Bíblia me manda seguir a paz com todos, comunhão não. Passei a seguir o Leonardo e de repente eu percebi que suas postagens não me edificavam em nada. Muita ostentação. Pois é. Muita falsa interpretação bíblica, e eu disse, cara, e não me edifica, e eu parei de seguir. Nós pregamos no mesmo evento na cidade de Crato, no evento do missionário Adão Santos. Eu preguei num dia, como é o meu perfil, eu inicio o meu sermão devagar. Existem pessoas que não gostam de um sermão expositivo, e eu prego eu acho show, meu preferido, sermão expositivo. A maioria das vezes expositivamente, e claro, as pessoas estavam lá. É o sermão mais seguro, o sermão expositivo. Você vai expondo a escritura, você explica, você não tem como fugir, sabe? O cara tem que ser muito desonesto para fugir totalmente do texto. O sermão expositivo é o sermão mais seguro, assim, é um sermão mais fácil, tá? Para mim, principalmente, é muito fácil. E também é aquele sermão em que você fala só da Bíblia, cara. Você só lê, o que você vai precisar para pregar, tá tudo ali, na Escritura. Tá tudo na Escritura. Então, para mim, o sermão expositivo é o melhor, né? O mais fiel à Escritura, uma vez que você vai usar argumentos do próprio texto, você vai falar do texto, você vai ler o texto, você vai explicar o texto, você vai aplicar o texto. Então, sermão expositivo, para mim, é o melhor dos tipos de sermões, né? O pastor Adão Santos, o congresso é o dia todo, e o público estava lá para me ouvir pregar. Preguei, fiz o apelo, algumas pessoas se entregaram a Cristo através da pregação. No outro dia foi o Leonardo Salles, ele pregou e expulsou demônios, orou por cura dos enfermos, maravilhas que Deus em graça faz, pois a sua obra necessita, e eu não duvido do dom. Eu não sei vocês, você pode ter o dom do discernimento, você, igreja do Senhor, tem autoridade para julgar. Eu sou pentecostal, então para quem conversou comigo, se tiver alguém aqui agora, porque sempre os irmãos perguntam para mim como devem ter perguntado para ele, e o Eliseu Rodrigues, então perguntam para mim, e o Leonardo Salles? Aí eu falo, rapaz, eu não duvido do dom. Agora, o que eu discordo? Deus revela o nome do cara para entregar uma profecia pro cara, ele senta na hora do culto do lado do cara e canta uma música do Roberto Carlos. É estranho, né, não? Essas adivinhações, pessoal, presta atenção.
mas ele adivinhou o nome, ele adivinhou o CPF, o RG e tal. Meu irmão, tinha um espírito de adivinhação que o apóstolo Paulo expulsou no nome de Jesus. Ele expulsou o espírito de adivinhação que fazia a turma ficar rica por causa desse espírito, né? Então, se você pensa que porque está adivinhando o número do CPF, do RG e tal, aí você acha, não, realmente é de Deus, saiba que existe um espírito de adivinhação. Está na Bíblia, inclusive, descrito esse espírito de adivinhação. Então, fica ligado, tá? Muito cuidado. Fica ligado mesmo. No culto, quer ouvir música romântica no seu carro, na sua casa, fica à vontade, meu irmão, se essa é a sua liberdade. Agora, no culto, o centro é Cristo, o culto Concordo com Eliseu. é cristocêntrico, as apresentações é para a glória de Cristo, as canções é para a glória de Cristo, quem for ter oportunidade é para a glória de Cristo, a profecia tem que ser dada para a glória de Cristo e ela deve ser julgada à luz das Escrituras para a glória de Cristo. O Leonardo Sali, com sua equipe, eu não sei se foi ele que fez aí no aplicativo do celular, acho que ele tem muitas tarefas para fazer isso, a sua equipe fez um vídeo, fez vários cortes da minha pregação e postou zombando do meu estilo de pregar, zombando da minha pregação no Instagram dele. Muitos me disseram, Eliseu, não responde, eu vou conversar com o Sali, não responde, tal. Eu falei, tudo bem, não vou respondê-lo. Foi nesse momento que eu fui para os Estados Unidos com minha família pregar, e aí o Renan entrou em contato. Todos esses que pregam lá na igreja do Leonardo Sali sempre vieram falar comigo, dá uma segurada, tal, é um cara que ama as coisas de Deus, ama a obra de Deus. Ali eu disse, se tá todo mundo falando que esse cara é bênção, então eu sou um satanás. Eu vou ser menos enfático, eu vou pegar mais leve. Só que lembrem-se, por favor, lembrem que eu falei em primeiro lugar o pressuposto do Antigo e do Novo Testamento sobre algum erro de uma profecia, que você não precisa considerar a pessoa um falso profeta por causa de uma profecia que não se cumpriu. Ok. O segundo ponto é, ele foi no Bom Samaritano e pedimos perdão um ao outro. E conforme está aí na conversa que ele gravou, eu disse, depois da nossa conversa, eu nunca mais te ataquei. Porque tem pregador, irmão, que onde eu chego eu denuncio. É adúltero, é prostituto. Não traz. Sobre Leonardo Sali, o que sobrou foram brincadeiras que os adolescentes fazem tanto com ele quanto comigo. Então eu disse, meu amigo, depois daquele dia, nenhuma postagem, nada, nem live, nada citando você. As páginas ficam à vontade para fazer essas coisas. Ó, aqui tá em acordo, né? Tá igual ao que ele disse no áudio da gravação da ligação com o Leonardo Salles, né? Agora, da minha parte, citar você, afrontar você, não, porque o meu perdão foi verdadeiro. Ele questionou alguns vídeos que a minha equipe estava fazendo, que eu falo bem assim, no meu Telegram tem 20 mil pessoas e é porque, gente, existem falas técnicas que quem trabalha com vendas de cursos fala, que eu não memorizo todas. Eles falaram sempre assim, a gente tem que discernir a dor do seu público. A dor. Falei pra vocês, viu? Acabei de falar pra vocês isso aqui. Falando. Aí o Leonardo Salles foi muito desonesto nisso aqui, né? Ou ele foi muito ignorante, né? Quanto aos termos usados no mundo da venda. Das vendas, né? Aí os discípulos do ex-profeta vieram no meu Instagram falar, tá se aproveitando da dor do público para vender curso. A expressão dor aqui, meu irmão, falei para vocês, é a necessidade. Necessidade, é preferência, é desejo. Tipo assim, falei para vocês, é isso aí, foi o que eu expliquei. A equipe que hoje cuida das minhas redes sociais são 14 pessoas. Até onde sei, a maioria casados. Eles fazem uma enquete. Sobre o que vocês querem aprender esse mês? Sobre o que vocês querem estudar essa semana? Aí as pessoas falam como foi depois do embate lá, ou depois do Bom Samaritano, não me lembro bem, o Leonardo Sala que grava, ele pode ter. Depois do embate lá, as pessoas responderam, a gente quer ouvir sobre profecias, a gente quer ouvir sobre dons. E aí
Aí a minha equipe pegou minhas aulas gravadas e começou a colocar minhas aulas sobre profecia, sobre ministério. O Leonardo Salles pensou que era para ele. E eu explico isso, tá gravado no áudio que ele gravou aí da nossa ligação. Aí eu vou ter que falar com a minha equipe, tirar esses vídeos porque estão te ofendendo. Porque eu perdoei o Leonardo Salles. Se eu perdoo. Viram só como foi diferente? A questão, ele se aproveita da dor, totalmente diferente, gente, o que o Eliseu estava falando. Eu, Leonardo Salles, eu não vou ficar usando a minha rede social para atacá-lo. O Pablo Massal que eu citei lá pro Miguel se afasta do Agenor Duque, se afasta do Pablo Massal e se afasta do Leonardo Salles porque são pessoas sensacionalistas. Eles não conseguem, se é que tem o dom, eles não conseguem simplesmente ministrar a palavra como ela deve ser ministrada. Eles têm que fazer um teatro, eles têm que fazer um show. E o Miguel, como é um menino de 14 anos, e eu como pentecostal não duvido que criança possa pregar. Aí os reformados vão me criticar, pode ficar à vontade. Eu não concordo. O que me assusta é pentecostal discordando de criança que prega. Então, a partir dos 14 anos de idade, o Miguel ainda é um menino que pode ser influenciado por esses sensacionalistas. E eu disse, foge. Não é porque é mau caráter, não é porque é bandido, não é porque vai para o inferno, não é porque eu sou mais santo. Não. É porque no estilo que você tá, se você segui-los, se você se aliar a eles, vai entrar em choque com a minha teologia, vai entrar em choque com o que eu estou tentando te ensinar. Você escolhe com quem vai aprender. Eu ir escutar um camarada desse não vai fazer diferença nenhuma na minha cabeça, mas na mente de um adolescente vai influenciar. Isso aí é verdade. É por isso que a gente sempre fala, cuidado que vocês estão assistindo, jovens inclusive, né, principalmente, porque quem já tem um pouco de conhecimento bíblico não vai se influenciar por isso não, meu. O cara tem a linha dele, tá focado na escritura, pode vir com lorota de Pix, de propósito de Pix, propósito de 100, pode vir com conversa fiada, qualquer proposta de comprar uma bênção, pode vir com falsa revelação de dia 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2024, pode vir com profecia de apagão, profecia de não sei o quê, pode vir com essa conversa de Pix feito por engano. Meu irmão, a gente não cai nessa conversa não. Agora, uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, aí ela é presa fácil, tá? Ela é presa fácil. Então, foge para esse tipo de ensino. Apenas por esse tempo que eu estou te instruindo. Depois que eu te apresentar a minha visão teológica, já que você se considera pentecostal, Miguel, depois que eu te apresentar o verdadeiro pentecostalismo, o que cremos, o que pode ser dito, aí sim, por que eu fui lá e fiz publicamente? Quem erra publicamente, pastor Léo, e o senhor como pastor de igreja sabe disso, quem erra publicamente deve ser exortado como? Publicamente. Segundo lugar, eu disse ao Miguel, eu estou te ensinando no secreto. Eu espero que você exerça o que eu estou te ensinando publicamente. Se publicamente ele não cumpriu o que eu o ensinei no secreto, aí eu disse, se você não cumprir publicamente o que eu estou te ensinando no secreto, Miguel, eu vou lá no seu Instagram e vou comentar. Eu vou lá. Olha aí. Lá no seu Instagram e vou colocar a minha posição para que não pensem e não digam que eu estou concordando com aquela postura, porque publicamente eu te assumi como aluno para te ensinar. Então, se publicamente você faz o contrário do que eu te ensinei, eu irei lá publicamente para que você seja tocado publicamente, pois no secreto você não quis me escutar. Pronto, tá aí. Tá certo, porque senão vai ser associado, como já foi, vai ser associado, porque é o mentor, é o professor, o cara tá ensinando, e o Miguel tá com propósito de 1.000, de 100, de 500 reais, vão associar. Então, é bom ele vir realmente publicamente. Complicado isso, olha. Complicado realmente o Miguel com esses ensinos dele. Cara, isso não tem nada de evangelho, isso aí não é missão, Miguel. E o que o menino fez? O que ele fez? Ele simplesmente tirou o vídeo que eu fui contra publicamente e ele tirou a foto que eu fui contra publicamente. O Miguel me escutou, porque... Ó, viu? Ele tirou. Achei até legal aí, né? Achei até legal ele ter tirado, em respeito ao
Eliseu Rodrigues? Publicamente eu fui lá e me manifestei. Não guardou nenhuma mágoa. Por quê? Porque quem erra publicamente deve ser exortado publicamente. Isso é normal. E a igreja de Jesus está na internet. Existe o profeta da net e o profeta na net. Existe o mestre da net e o mestre na net. Muita gente já me mandou desistir do Miguel. E até aqui eu não vou desisti-lo porque eu dei minha palavra. Cara, eu acho bem legal, né, essa perseverança dele. O Miguel é um menino novo, realmente. Tem os estudos, alguns ensinos tortos, né? Estranhos, no sentido de não ter uma base bíblica. Mas eu acredito que ele possa mudar, sim. Ele só tem que rever muito do que estão ensinando para ele, que eu não estou me referindo a Eliseu Rodrigues, tá? Porque quem ensinou o Miguel a fazer esses propósitos de 100, de 1.000, de 500 reais? Quem? Isso veio da cabeça dele mesmo? Foi ele mesmo que foi o Eliseu Rodrigues? É claro que é óbvio que não, né? Então quem é que está ensinando isso para ele? Quem é que está dizendo, não, vamos fazer esse propósito? É Deus? É claro que não. Deus jamais mandaria alguém fazer esses propósitos. Jamais, tá? Pode ter certeza. Deus jamais faria isso. Jamais. Isso não tem nada de Deus. Tem alguém falando, tem alguém por trás aí nos bastidores incentivando como homem que sou, como a fazer esses propósitos. Pastor que sou, eu vou cumprir minha palavra de instruir o Miguel. Não sou perfeito, não sou o melhor. Ele, num podcast, disse que eu era a referência dele. Pastor Marco Feliciano é a referência dele. E a gente está aqui para abrir as escrituras e auxiliá-lo no que for preciso. E o Leonardo Salles está perdoado, sim, em nome do Senhor Jesus, pela sua exposição, por uma ligação que nós fizemos. Eu te fiz a ligação, né? Seus amigos, que também são meus amigos, me pediram para eu te ligar e a gente conversar ali de modo amistoso. Só que existem amizades que a gente tenta, mas não consegue, né? Como diz, o santo não se bate. Bom, é isso aí. Vocês viram o posicionamento do Leonardo Salles, vocês viram o posicionamento do Eliseu Rodrigues e, pelo menos para mim, o que o Eliseu Rodrigues falou está correto, né? Em suas afirmações a respeito do Miguel, a respeito dele vir publicamente manifestar a sua posição para que depois não seja associado a alguma coisa que o Miguel esteja fazendo ou ensinando e assim não acabe sujando a imagem do pastor Eliseu Rodrigues. O Leonardo Salles postou o trecho da gravação da conversa entre ele e o Eliseu Rodrigues e ficou muito, assim, foi muito desonesto a forma que ele fez, meio que manipulando a dar a entender que o Eliseu Rodrigues estava se aproveitando do sofrimento, da dor das pessoas, né? Então, faltou da parte dele, se ele não tinha conhecimento a respeito de termos usados no mundo das vendas, ele poderia ter buscado entender o que era essa dor que ele estava falando. E que a dor, na verdade, é a necessidade do cliente. É só isso. Então, Eliseu Rodrigues não está sendo um cara mau caráter, se aproveitando do sofrimento alheio para vender. Não é isso que se trata, tá bom? Uma outra questão é, o Miguel continua trazendo seus ensinos, suas heresias. Já tem vídeos, inclusive, mostrando que esse testemunho dele, olha, no mínimo é duvidoso, para não dizer falso e mentiroso, tá? Mentiroso. Mas é isso aí, meu amigo. Eu espero muito que o Miguel mude, que ele pare para pensar, pelo menos um dia ele pare para pensar no que tem ensinado nessas campanhas, nesses propósitos, porque isso aí, sabe, faz parte apenas de um sistema maligno, corrompido e que se sustenta justamente disso, de prometer bênçãos, de vender milagres, coisa que Jesus não ensinou, que Deus não ensinou, coisa que os apóstolos não ensinaram, coisa que ninguém ensinou. Ninguém ensinou. As bênçãos, os milagres, conforme a vontade de Deus, são distribuídos gratuitamente. Ninguém paga por eles. Nós somos abençoados em Cristo Jesus, diz Efésios. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. E que a graça de Deus, ela é de graça, embora tenha custado o sangue do Filho de Deus. As bênçãos do Senhor, elas não estão à venda. Você não vai conseguir uma bênção de Deus pagando algo para Deus, tentando barganhar com Deus. Deus não aceita isso. Não pense você que fazendo um propósito de qualquer valor, você vai fazer com que Deus
fique obrigado, ou se sinta obrigado, eu tenho que abençoar o Evandro porque ele fez um propósito. Não, você está simplesmente enriquecendo o homem que está recebendo o dinheiro desse propósito, porque não é Deus que está recebendo, pois o mesmo Deus, ele mesmo, não está pedindo nada disso. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Fui.